Então nós estamos fazendo o estudo da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz aqui que quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Portanto, tomai toda a armadura, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, diga: eu vencerei tudo, em nome de Jesus. Declara aí nos comentários que você vencerá tudo, porque depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, ou o cinto da verdade. Nós falamos quarta-feira passada, o que é o cinto da verdade? E vestindo-nos, essa roupa que você veio hoje, você se vestiu. A roupa você já tinha lá no seu guarda-roupa, mas ela não entrou no seu corpo sozinha. Você teve que fazer o quê? Você teve que se vestir. Vestindo-vos do quê? Vestindo-vos do quê? Da couraça da justiça. Vestindo-vos da couraça da justiça. Então Paulo quer um homem muito inteligente para ficar demais para as pessoas daquela época, entenderem sobre o que ele estava falando. Ele pegou então toda a armadura do soldado romano, que era a armadura mais poderosa daquela época, o soldado mais preparado, quase que invencível naquela época, e ele fez uma analogia com a armadura de Deus, a armadura que Deus dá, que Jesus dá para os seus filhos, amém? Então ele fala aqui da couraça da justiça. Ele estava fazendo uma analogia sobre a couraça que o soldado romano usava naquela época, que era feita de bronze, metal e couro, e essa couraça ela ia do pescoço até a cintura, cobria a frente e cobria atrás, frente e costa. E essa couraça da justiça, essa couraça que o soldado usava naquela época, protegia todos os órgãos vitais do soldado, coração. Então, se uma espada entrasse ali conseguisse ultrapassar a armadura, ela não conseguia ultrapassar a couraça, aquela proteção. Então era muito difícil você matar um soldado romano, porque se você atacasse o coração dele estava protegido por, além da armadura, essa couraça. Se você atacasse rins, pulmões, ou viesse pelas costas, ele estava muito bem protegido. Então Paulo fala de uma guerra espiritual que todos nós enfrentamos, contra os demônios. Nós também já falamos sobre principados, potestades e dominadores. E ele diz que Deus nos dá uma couraça também, que nós devemos nos vestir. E ele fala que o nome dessa couraça é couraça da justiça. Couraça da... Quem é essa couraça da justiça? Quem é essa couraça da justiça? Que se você se vestir dessa couraça da justiça, você está protegido, tanto o seu coração como as suas costas. Quer dizer, se o inimigo quiser atacar teu coração, ferir teu coração, manchar teu coração, porque os dois lugares que mais o diabo ataca, que mais o inferno ataca na vida de um cristão, é o coração e também a mente. Quando chegar a vez da gente falar do capacete da salvação, capacete serve para proteger o quê? Então o soldado tinha proteção para todos os lugares do corpo, porque o ataque vem em todos os lugares, mas principalmente na mente e principalmente no coração. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Mas o que sai da boca vem do coração. O que sai da boca vem é isso que contamina o homem. Porque o coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmia. Jesus está dizendo o seguinte: antes de uma pessoa executar o pecado, primeiro aquilo ali fica onde? No coração dela. Então um dos principais alvos é o coração. Se o diabo tiver acesso ao teu coração, você vai enfraquecer na fé, você vai perder a tua identidade de cristão, você vai destruir a tua confiança em Deus. Por isso que no livro da sabedoria, Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guardar é o que? Proteger. Sobre tudo que você deve proteger, protege, guarda o teu, porque deles procedem as fontes da vida. O coração é o cofre da fé. Deus fala no teu coração. Então Paulo está dizendo que nós temos uma couraça. Quando você veste essa couraça,
acesso ao teu coração, primeiramente ele tem que ultrapassar essa couraça, que Paulo diz couraça da justiça. Quem é essa couraça da justiça? Essa couraça da justiça é Abraão, o pai da fé. Essa couraça da justiça é Isaac, o filho da promessa. Essa couraça da justiça é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Essa couraça da justiça é Pedro, um dos primeiros pais da igreja. Paulo, o maior apóstolo. Essa couraça da justiça é Maria, aquela que foi cheia de graça, a mais bem-aventurada e abençoada das mulheres. Será que é Maria? Essa couraça da justiça é quem? E essa couraça da justiça? Essa couraça da justiça é Jesus. Quando fala couraça da justiça, não quer dizer a tua justiça, não quer dizer a justiça humana, quer dizer a justiça que Deus fez em Jesus quando ele foi morto na cruz do Calvário. É a justiça de Cristo, é a couraça que o diabo nunca vai conseguir ultrapassar. Se você está vestido de Jesus, se você cobriu a tua vida pelo sangue de Jesus, se você se arrependeu, se você entregou a tua vida, então imediatamente o Espírito Santo te veste dessa couraça, a couraça da justiça chamada Jesus Cristo. O profeta Isaías viu Jesus, Isaías 59, versículo 17. Isaías, quando viu Jesus, ele disse assim: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Então é assim, a justiça de Deus foi colocada sobre Jesus. O que é que Jesus fez? Pegou essa justiça e colocou em você. A justiça de Deus foi colocada em Jesus, e toda vez que uma pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, se converte. Então Jesus pega essa justiça que foi feita nele e coloca na pessoa. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu, ele o fez pecado por nós. Jesus não tinha pecado, mas quando ele morreu na cruz, ele fez pecado por nós. Ele se tornou pecador por nós. Quem era para ser condenado? Eu e você. Quem era para morrer? Eu e você. Quem merecia? Eu e você. O salário do pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Alguém tem que morrer. O salário tem que ser pago. Só que Deus amou o mundo de tal maneira que, ao invés de morrer toda a humanidade ser condenada, ele sacrifica o seu próprio filho. Quando você olha a crucificação, você está vendo que a justiça de Deus está sendo feita em Jesus. Então aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele quem? Diga assim, Jesus, fosse feito justiça de Deus. Então Deus já fez justiça. Então se você está vestido de Jesus e o diabo quer te golpear, primeiramente ele tem que golpear quem? Jesus. Você tem que entender, tem muita gente que não entende isso. Olha aqui para mim, não dorme não, olha aqui, presta atenção. Tem até pastores que não entendem isso, obreiros que não entendem isso, pessoas que estão anos na igreja que não entendem isso. As pessoas acham que o sangue de Jesus cobre pecados. O sangue de Jesus não cobre pecados, ele apaga pecados, ele perdoa pecados. Sem Jesus você é culpado. Sem Jesus você é culpado. Sem Jesus você é alguém que cometeu pecado, você tem uma dívida que você não pode pagar. Sem Jesus você cometeu o pecado, você tem uma dívida que você não pode pagar. Se você é uma pessoa que está devendo banco, tem uma dívida que está lá, correndo juros altíssimos, você está devendo cartão de crédito, cheque especial, você pegou empréstimo, não pagou. Cada vez que você olha lá no teu aplicativo do banco, você fica desesperado, porque uma dívida de 5 mil reais agora está em 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil. Você sabe que se não tiver uma intervenção de Deus, você vai morrer e nunca vai pagar aquilo ali. Então eu estou fazendo essa analogia para você entender o que é o pecado. O pecado quer dizer, você cometeu, você tem uma dívida que não pode pagar, você tem uma sentença que é o inferno, você tem uma acusação válida, você tem histórico, porque tudo que você fez, mesmo que a tua mulher não saiba, teu marido não saiba, teu pai não saiba, teus amigos não saibam, tua igreja não saiba, teu pastor não saiba, o céu viu tudo e os livros vão se abrir, além do livro da vida. Então o pecador sem Jesus, ele tem histórico, passado e marca. Por isso que o diabo fica perturbando na mente dele dia e noite. Quando você deixa tudo e vem para Jesus, você não tem que ser ovelha de ninguém, você tem que ser ovelha de Jesus, ninguém pode te salvar. Quando você vem para Jesus, você recebe o perdão de todos os seus pecados.
Todos. Então você se torna, eu já vou mostrar aqui na Bíblia, você se torna o que a Bíblia chama de inculpável. Inculpável. O que é inculpável? Não tem mais registro do teu pecado, foi apagado. Se alguém procurar o que você fez lá no céu, você pode ter culpa para o teu marido, você pode ter culpa para a tua esposa, você pode ter culpa no fórum, você pode ter culpa para a justiça, mas quando você, é isso que muita gente não entende. Por isso que tem muita gente que fala assim, como é que pode, fulano matou, roubou, aí depois ele vai lá, aceita Jesus, foi salvo. Pois é, porque não é por causa dele, é por causa de Jesus. Quando se abrirem os livros, aquele pecado, que tudo que foi cometido sem Jesus, não vai estar lá, não tem registro. É isso que muita gente não entende. Jesus não é como a gente perdoa, mas não esquece. A gente perdoa, mas a gente tem um registro. Por isso que Paulo diz que quem ama não se ressente do mal. Essa palavra se ressentir do mal quer dizer, não guarda um registro. Você vê que toda vez que uma pessoa que você ama, que você perdoou, que você está com ela, quando ela comete algum pecado, alguma falta contra você, você sempre vai lembrar ela de tudo que ela já fez por você, porque o teu perdão tem limite, o teu perdão tem registro. Teu perdão tem memória. Nunca compare o seu amor com o amor de Jesus. Então a Bíblia fala que nós somos inculpáveis. Não tem registro de culpa, não tem sentença pendente. Por exemplo, se você estiver devendo alguma coisa para a justiça, pode se passar 10 anos, vai estar lá, está pendente. Mas você não fica pendente no céu. Por isso que Jesus disse, está consumado, está feito. Não tem acusação que permaneça. Você está legalmente limpo diante do tribunal divino. Está sem máculas. O que é inculpável? O que é inculpável? Inculpável quer dizer nunca pecou. Inculpável quer dizer que você não pode mais ser condenado. Por isso que está escrito nenhuma condenação, nenhuma. Não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa lavada pelo sangue de Jesus, que anda na presença de Deus, ela ser condenada. Por isso que quando a pessoa, ela conhece a palavra de quem? Ela não anda com medo. Esse tipo de pregação você não ouve em muito lugar por aí. Porque uma maneira de prender você na igreja é te trazer medo. Do momento que eu digo para você que você se converteu, que você está salvo, que você é inculpável. Por isso que a Bíblia fala quando você se torna cristão? A Bíblia diz que Jesus diz, Jesus falou para Nicodemos, importa-vos nascer de novo, certo? Certo? Paulo fala, se alguém está em Cristo é nova criatura. Nova criatura. As coisas antigas já, e eis que se fizeram novas. Quer dizer, no reino de Deus você é como uma criança. Criança, por exemplo, filho de vocês, como é que é o nome do filho de vocês? O bebezinho que está ali? Miguel tem quantos meses? 6 meses. Miguel não tem passado. Miguel não tem passado. Tudo que os pais deles resistam do Miguel, geralmente quando faz 6 meses, faz alguma... Tem casais que fazem uma festinha, a criança não vai se lembrar, ela não tem memória. Então você nascer de novo quer dizer, você é um novo ser. Uma maneira de te prender na religião é você ter eternamente medo do inferno. Tem muita gente que ela não está na igreja porque ela ama Jesus, ela está na igreja porque ela tem medo do inferno. E quando ela se afasta, sempre quando alguém vai querer chamar ela de volta, fala assim, olha, se tu morrer longe da igreja, tu vai para onde? A pessoa volta. Só que quando você nasce de novo, só que quando o Espírito Santo faz a obra de regeneração, quando você se torna uma nova criatura, que a boa dádiva que vem de Deus, como diz o apóstolo Tiago, vem sobre você, e você passa a ter um novo coração, uma nova mente, você é uma nova pessoa, você nunca vai se afastar nem de Deus, nem da casa de Deus, pela maravilhosa obra de salvação que foi feita na tua vida, amém? Miqueias 7, 18, 20, que outro Deus há semelhante a ti? Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa dos remanescentes e esquece os pecados dos que te pertencem. Não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar o teu amor. Voltará a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sobre os teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Então Deus pega os teus pecados e por causa de Jesus lança no mar do esquecimento, coloca ali uma placa proibido pescar. Tu nos mostrarás a tua fidelidade e o teu amor, como prometestes há muito tempo a Abraão e Jacó.
nossos antepassados. Não pode ter um julgamento porque já teve um julgamento na cruz. Não pode ter uma morte porque já teve uma morte na cruz. Não pode ter uma culpa porque já teve uma culpa na cruz. Não pode ter uma sentença porque já teve a sentença da cruz. Filipenses capítulo 1, do versículo 9 ao 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis, para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Inculpável. Por isso que o apóstolo Paulo fala que, por causa da justiça de Deus, nós temos paz com Ele. Quando você tem a mente transformada pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, você não carrega mais culpa. Você não carrega algo que Jesus já carregou. Eu conheço muita gente perturbada por culpa. Ela não entende a obra de salvação na vida dela. A obra de salvação de Jesus não foi incompleta, foi completa. O diabo só consegue te culpar se você é uma pessoa ignorante na palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, do versículo 14 ao 15. Fazei tudo sem murmurações nem contenda, para que vos tornais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, filhos de Deus no meio dessa geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Colossenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos. Quer dizer, sem Jesus, o que você é para Deus? Um estranho e inimigo. Você está condenado. Não importa a sua religião, sua denominação, não importa as tuas boas obras. Sem Jesus, você é estranho e inimigo. Porque Deus é santo. Quando Deus olha para você, quando você entrega a tua vida e você é lavado pelo sangue de Jesus, Deus não vê mais o João, a Maria, a Amanda. Quando Deus olha para você, Deus vê Jesus. Porque no céu não entra pecado. Sem Jesus ninguém entra no céu. Sem Jesus ninguém entra no céu. Ele é o caminho, a verdade e Ele é a couraça da justiça que Paulo está falando, que é para você se vestir dela. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, quer dizer, pelo vosso pecado. Agora, porém, porém vos reconciliou no corpo da... Por isso que eu tenho só a cruz vazia no altar, a gente não tem mais nada, porque a maior obra foi a cruz e a ressurreição. Vos reconciliou. Deus não vai me reconciliar, diga, Ele já me reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Por que Ele fez isso? Por que Ele fez isso mediante a sua morte? Para apresentar-vos. Jesus fez isso para Ele te apresentar perante Ele santos. Então, para Deus, para Jesus, nós não somos mais pecadores, nós somos santos. Santo. Todo filho de Deus, toda filha de Deus é santo. Então você não precisa pedir para um santo interceder por você, porque você já é um santo. Por quê? Porque você foi perdoado, você é inculpável. Você ainda peca, mas a natureza do pecado já não está mais em você. Você não vive mais pecando, você não vive ciclo repetitivo de pecado. Não há mais iniquidade, maldade, malignidade. Você não faz nada por maldade, malignidade. Você não trama pecar, você não trama ferir as pessoas, você não tem prazer. Toda vez que você peca, imediatamente o teu espírito se entristece por causa do Espírito Santo que habita em você. Você sente tristeza profunda, você se arrepende, você tem a consciência que você pecou e você imediatamente abandona aquilo. Você não tem pecado de estimação, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Se é que permaneceis, tem que permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Hebreus capítulo 10, do versículo 16 ao 18. Esta é a aliança que farei com eles. Amém? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Na antiga aliança, o que Deus fez? O dedo de Deus foi lá nas tábuas que Moisés preparou e escreveu os 10 mandamentos, as leis de Deus.
Quando Moisés desceu do Sinai, não era Moisés o idoso que carregava as tábuas da lei, eram as tábuas da lei que carregavam Moisés, porque você não carrega a palavra, é a palavra que te carrega, mas a palavra de Deus estava escrita em tábuas frias, não no coração humano, não na mente humana. Hoje, por causa de Jesus e por causa da obra do Espírito Santo, o Espírito Santo escreve no teu coração, na tua mente, a palavra de Deus. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente, você não esquece, as inscreverei. E acrescenta, também, de nenhum modo, também, o que é de nenhum modo? O que é de nenhum modo? Não tem exceção, não tem uma brecha, não tem uma brecha, não é como a lei humana, que tem as leis, mas tem várias brechas. Cada hora o homem está manipulando. Cada hora. Você sabe que se você tiver um bom advogado, ele for muito caro. Por que esse pessoal corrupto paga milhões e milhões e milhões e milhões para grandes escritórios de advocacia? Porque um bom advogado, mesmo que haja uma lei, ele sempre vai encontrar uma brecha, porque a lei humana ela é interpretativa. Mas a palavra de Deus ela é viva. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Nenhum modo, nenhum modo, nenhum modo. Me lembrarei. Por que eu vou me lembrar de uma coisa que Deus não lembra mais? Por que eu vou carregar uma coisa que eu não carrego mais, que Deus não carrega mais? Por que eu vou dar ouvido ao diabo, se nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus? Amém? Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Ora, onde há remissão destes, onde há uma pessoa remida, onde há uma pessoa lavada, onde há uma pessoa convertida a Jesus, já não há oferta pelo pecado. Não existe oferta pelo pecado. Você pode ofertar por um projeto, você pode ofertar por um pedido, você pode ofertar por qualquer... Não existe oferta. Jesus foi a oferta. Eu pequei, eu vou pegar um envelope aqui de dízimo, de oferta, eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso dar uma oferta. Olha, você tem que dar uma oferta, você tem que fazer um voto. Não existe, isso é antibíblico, é a palavra de Deus. Por isso que diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Pelo pecado não há oferta. Jesus já foi a oferta. Só que, por isso que chama graça, é algo tão grande, tão grande, tão grande, que a maioria não acredita. Você prefere se punir, você prefere se encher de leis humanas, teologias humanas, costumes humanos, religiosos, do que aceitar o que Deus te dá. Você não consegue acreditar. Você diz assim, não é possível que Deus... Eu perdoo a pessoa, mas eu sempre lembro. Não é isso? Você vê os vídeos que viralizam na internet, é assim, perdão concedido, mas acesso negado. Perdoe, mas jamais sente na mesa daqueles que... Porque é o perdão humano, ele é assim. Esses vídeos viralizam muito. Perdão aceito, mas acesso negado. José perdoou, mas nunca trouxe os irmãos para perto. Por que viraliza? Porque as pessoas elas entendem, porque é o máximo que elas podem fazer isso. Elas não entendem um amor que é incondicional. Essa é a couraça da justiça. É isso que te coloca de pé na presença de quem? Para que você não saia nunca, nunca mais. Por isso que nada tira a minha paz. Você nunca vai me ver agoniado. Quando eu estou ficando, eu lanço essa agonia em Jesus. Você nunca vai ver eu discutindo com ninguém, em lugar nenhum, para tentar provar uma coisa que eu já... Quem mostra muita felicidade é porque é infeliz. Quem mostra muita prosperidade é porque é pobre. Quem não precisa mostrar, Só o fato de você saber ler, você já é bem-aventurado, porque você entende a palavra de Deus. Se você ainda não se converteu, se converta. Se você ainda não se lançou aos pés de Jesus, se lance. Você está arrependido? Você quer começar uma nova vida? Você crê que só Jesus pode te salvar? Então você está pronto para o batismo. Você está consciente que sem Jesus, você está indo a passos largos para o inferno, e você quer que Ele tenha misericórdia de você? Pronto, você está pronto.